A queda miraculosa de Jericó. Esses são alguns destaques do capítulo 45 do livro Os Escolhidos. A grande e rica cidade de Jericó era protegida por fortalezas maciças, e aquela cidade era dedicada a Astarote, deusa da lua. Ali naquela cidade se reuniam os aspectos mais imorais e degradantes na religião dos cananeus. Um dia Josué estava meditando e viu um guerreiro armado, impressionante, empunhando uma espada. Era Cristo. Cheio de temor e respeito, Josué então caiu sobre o seu rosto e adorou. A ordem que Deus deu para Josué era que não deveriam atacar a cidade, apenas caminhar ao redor da cidade carregando a arca de Deus. Não se ouvia som algum além dos passos e das trombetas. Quando viram aquela multidão e a cerimônia, o povo de Jericó e os sacerdotes ficaram aterrorizados. Muitos ridicularizavam. Chegou então o sétimo dia. Dessa vez, eles deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade. Quando a procissão parou, as trombetas tocaram tão forte que sacudiu a terra. Os muros tremeram, desprenderam do alicerce e despedaçaram no chão. Então os exércitos entraram e conquistaram a cidade. A ordem de Deus tinha sido: fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas. Naquele momento, todos os habitantes da cidade foram mortos, exceto Raabe e sua família. Para muitos, essas ordens parecem contrárias ao espírito de amor e misericórdia que foi demonstrado em outras partes da Bíblia. Na verdade, essas foram instruções de sabedoria e bondade infinitas. Por quê? Os cananeus tinham se entregado às degradações do paganismo e era necessário que o país fosse limpo, para que não fosse impedido o cumprimento dos propósitos graciosos de Deus. E aqueles habitantes haviam recebido muitas e muitas oportunidades de arrependimento. Foi necessário ao povo de Israel confiar em Deus. Eles poderiam ter pensado: mas que ridículo, marchar todo dia em volta de um muro, tocando trombeta. O que isso pode fazer contra aquelas fortalezas? Mas Deus desejava impressionar a mente do povo com o fato de que a sua força não estava na sabedoria ou poder humanos, mas unicamente no Deus da salvação. O Senhor fará grandes coisas por aqueles que confiam nele, se eles puserem sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente. Deus vai ajudar em toda emergência. Logo depois, Josué fez planos para conquistar a pequena cidade de Ai, mas ele não buscou o conselho de Deus, e a derrota foi desanimadora, porque havia um pecado secreto no acampamento, e ele deveria ser descoberto e removido. Foi indicada então a tribo, a família, a casa, e a seguir o dedo de Deus apontou o homem, Acã, perturbador de Israel. E ele cometeu esse pecado em desafio às advertências solenes de Deus. As suas percepções estavam amortecidas pelo pecado. Ele viu os muros caindo, ele viu o poder de Deus, mas ele estava amortecido pelo pecado. Como exemplo também temos o fim terrível de Judas, Ananias, Safira e também de Lúcifer. A cobiça, ela cria discórdia na família, provoca inveja, o ódio e, infelizmente, existe também cobiça na igreja. E por causa do pecado de uma só pessoa, o desagrado de Deus recairá sobre a igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. Há uma grande diferença entre admitir os fatos e confessar pecados. No caso de Acã, não houve tristeza pelo pecado e nem houve mudança de propósito, nem houve aversão ao mal. Quando os registros do céu forem abertos, o juiz não declarará ao pecador a sua culpa, mas lançará um olhar penetrante e convincente, e o próprio malfeitor confessará os pecados por tanto tempo escondidos.